mais uma vez nós estamos aqui com o Alegra-te Podcast. Estamos com um convidado muito especial, que já é de casa, Padre Danilo, da Sagrada Face. Gostaria, Padre, que o Senhor cumprimentasse, quem está assistindo esse podcast e falasse um pouquinho também da sua experiência aqui conosco na obra Alegra-te. Quero saudar cada uma que nos acompanha neste momento, através deste podcast. É uma alegria para mim estar aqui participando do Retiro de Carnaval. Eu sou muito suspeito de falar da obra Alegra-te, até porque me identifico muito com esta obra. Sempre que venho aqui me sinto em casa e posso experimentar de verdade a alegria que vocês transmitem, que é a alegria que vocês recebem. Recebem de Deus e transmitem a todos aqueles que aqui vêm ao encontro de Deus. Então sou grato a Deus por isso. Nós costumamos falar aqui, na Casa da Obra Alegra-te, que o Padre Danilo, ele tem a cara, da Obra Alegra-te, porque ele sempre está aqui quando a gente precisa, quando a gente chama, ele sempre está à disposição, sempre está com esse coração aberto, com esse coração derramado a nos atender, a atender a necessidade desse povo aqui da Obra Alegra-te. Padre, em relação ao retiro hoje, que o Senhor viveu, que o Senhor está vivendo, gostaria que o Senhor partilhasse mais um pouco sobre essa experiência, E também uma frase que me deixou assim muito marcada, foi a frase que o Senhor disse assim: todos nós podemos fazer uma experiência com Jesus, porque Ele é aberto, Ele se deixa acessar por essa experiência, para que nós vivamos essa experiência. Mas o importante não é só a experiência, mas é o permanecer, é o estar, é o fazer, é o continuar. Eu gostaria que o Senhor falasse mais um pouco, sobre essa experiência. A experiência que fiz hoje no retiro da obra Alegra-te foi uma experiência bonita, de ver a receptividade, a acolhida e a participação das pessoas. Certamente quem veio à procura de algo. E quem veio com o coração sincero e aberto, certamente encontrou, porque Deus se deixa encontrar. Foi justamente isso que eu falei na parte da manhã. Não é difícil fazer uma experiência de Deus, porque Deus mesmo se revela a nós. Ele se deixa encontrar. Deus é um Deus acessível. Fico muito triste quando as pessoas transmitem uma imagem de um Deus inacessível. O Deus de Jesus não é assim. Ele é acessível, Ele se deixa encontrar, então é fácil de fazer uma experiência com Ele. Basta a gente se permitir e a gente acolher. Agora, difícil é permanecer nesta experiência, permanecer no seguimento a Jesus, porque hoje as ofertas são tantas. Então permanecer é o difícil. Inclusive pela manhã eu citava o exemplo de Nossa Senhora. Ela começou bem e terminou bem, na fidelidade, o seu seguimento a Deus, ao Senhor. Mas por quê? Porque ela permaneceu sempre muito unida ao seu Senhor. O permanecer é o que faz toda a diferença. E continuando com essa moção do permanecer, Padre, eu gostaria também que o Senhor falasse um pouquinho da sua vocação, dessa permanência. O Senhor é um Padre muito jovem, que está começando a viver a vida sacerdotal. E eu queria que o Senhor partilhasse conosco essa experiência do permanecer, o seu chamado, a sua vocação e o permanecer. Ok. Eu sempre gosto de dizer uma frase que eu ouvi de um bispo, que não existe vocação sem deixar. Um caminho vocacional, ele é um caminho exigente, porque ele exige deixar muitas coisas, exige renúncias. Inclusive Jesus foi muito claro em relação a isso, quando disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar é algo difícil. E nós só conseguimos quando permanecemos com o Senhor. Porque esta permanência com Deus vai nos dando forças para perceber aquilo que para nós é uma pedra de tropeço e que precisa ser deixado para continuar este caminho de seguimento. E como acontece esse permanecer? Através da vida de oração, da adoração, da busca pela escuta da voz do Senhor, que nos alimenta pela sua palavra, permanecer estreitamente unido ao Senhor, portanto,
É um caminho seguro para a vivência de uma vocação, que não é um caminho fácil. Eu lembro de muitas vezes a minha caminhada vocacional, que eu me senti tentado a desistir, para não abrir mão de muitas coisas. E foi justamente nessas horas onde o Senhor falou mais forte ao meu coração que o que estava faltando era uma permanência autêntica e sincera com Ele, que eu estava perdendo. E justamente a ausência desta permanência foi me fazendo perder o foco. Então, para viver bem o caminho vocacional, a permanência é essencial. Permanecer unido ao Senhor. Padre, e como foi para o senhor entender e compreender essa vocação, esse chamado? Isso foi desde sempre? Como foi essa caminhada até chegar, né, ao sacerdócio? Ontem eu conversava com um jovem e eu dizia justamente isso. Não pense que o Padre Danilo tem 100% de certeza. Há ainda interrogações na minha vocação. E é importante que haja, porque Deus é mistério. Por ser mistério, embora Deus se revele a nós, Ele não se revela na plenitude. Porque se eu tenho todo o conhecimento de Deus, que é mistério, e da sua vontade para comigo, cessa a busca. Quando eu sei de algo, eu não preciso mais buscar conhecimento acerca daquilo, porque eu já sei. Então, com nossa vocação também é assim. Deus não mostra com clareza tudo acerca do nosso chamado, para que não cesse a busca. Eu preciso buscar constantemente. À medida que eu vou buscando, eu vou entendendo algo mais. E de repente Deus me pede algo e eu novamente tenho que buscar. E é uma constante busca. Com Maria também foi assim. O anjo, quando aparece a Maria, a Nossa Senhora diz que ela vai ficar grávida e que ela deve colocar o nome de Jesus neste menino que está para nascer. Maria pergunta apenas uma coisa: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Certamente ela tinha outras interrogações, mas ela perguntou apenas aquilo que era necessário para ela dar passos. As outras coisas ela foi descobrindo à medida que caminhava. É assim, interrogações sempre teremos, nós nunca saberemos tudo. Mas à medida que vamos caminhando, Deus mesmo vai respondendo os nossos questionamentos e vão se abrindo outros. E isso é bonito, para que a gente nunca se canse de buscar a Deus. Verdade, né? Nós sabemos, nós estamos vivendo, né, esse período também aqui vocacional, né, da obra Alegra-te de Maria. E a gente sente, né, eu particularmente sinto, né, essa necessidade de interrogar, de perguntar, de querer entender, né? E muitas das vezes a gente acha que a gente está fora, né? E isso, né, o padre trazendo para a gente, com outro olhar, né, com outra colocação, a gente vê que isso faz parte do caminho, né, do caminho vocacional, daquilo que o Senhor pede, daquilo que o Senhor traz, né, daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, né, Padre? Nós precisamos saber apenas do necessário para dar os primeiros passos, e o restante é por conta de Deus. Tem gente que passa a vida inteira sem decidir por um caminho vocacional, porque quer ter plena consciência daquilo ou quer ter todas as respostas para os seus questionamentos. É ilusão. Deus não as dará. Nós precisamos dar os primeiros passos e Ele vai revelando os outros. O bonito é isso. Isso. Padre, e na sua paróquia, né, na paróquia de Bom Jesus, como o senhor lidar com essas vocações que vão surgindo, né? Os adolescentes aí com a cabeça assim muito no mundo, né? A gente sabe que hoje o mundo tá assim atraindo muito, né? E a gente sabe também que tem essa necessidade, né, das vocações na igreja, porque o mundo está aí para oferecer tudo, né? O que o senhor traz, né, sobre isso? Eu penso que a primeira coisa, o nosso primeiro papel é o de testemunhar. São João Paulo II dizia que as palavras convencem, o testemunho arrasta. Nesse mundo maluco de tantas ofertas, eu penso que o nosso testemunho enquanto igreja acaba sendo para muitas pessoas um testemunho eloquente de Deus que chama. Porque eles olham o nosso comportamento, eles veem a diferença e muitos se sentem atraídos por isso.
E quando a gente percebe que tem pessoas que se sentem atraídas por este segmento a Jesus, não a nós, porque nós o seguimos, aí a gente oferece oportunidades para que essas pessoas também se encontrem o seu lugar na igreja. Primeiro, colocando-se à disposição para a escuta, depois orientando, rezando com estas pessoas, oferecendo espaços na própria paróquia, para que cada um possa exercer também a sua vocação batismal, e assim Deus vai conduzindo o restante da história, né? Porque a gente só oferece os meios, quem conduz, quem faz a obra é Deus. Padre, e um conselho assim que o senhor poderia deixar, né, para esses jovens que estão nas paróquias, os jovens aqui da Obra Alegra-te, né, que são atraídos por esse carisma, os jovens que são atraídos, né, por uma vida religiosa, sacerdotal, e que assim ainda tem dúvidas, né, que ainda tem aquela dúvida, que é normal, como o senhor já nos disse, né, o que o senhor poderia deixar aqui de conselho para essa juventude? O meu conselho, e eu falo isso com muita sinceridade, que apesar da cruz, porque Jesus disse que esse caminho é um caminho de cruz, existe muita alegria, muita felicidade. E uma felicidade que perdura mesmo em meio à cruz. Esta alegria de verdade. Então, se você quer ser feliz, se você quer experimentar uma alegria que não passa, ela é possível em Jesus. Então, por isso te convido a fazer essa experiência, a dar um passo, a sair do comodismo, seja na Obra Alegra-te, seja nos religiosos ou religiosas da Sagrada Face, seja no seminário da diocese, ou vivendo sua vocação laical, matrimonial. O importante é responder a Deus, encontrando qual é o nosso lugar. E isso nos faz verdadeiramente feliz. Vocação acertada, futuro feliz. Amém. Padre, como já dito aqui, né, o senhor é um grande amigo, muito querido aqui para todos nós da Obra Alegra-te, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também dessa experiência, né, da convivência e da amizade que o senhor tem conosco e que nós também temos com o senhor. Eu falei no início e repito agora que quando estou aqui, eu me sinto em casa, né? Eu já conhecia algumas pessoas antes do início da obra e que hoje fazem parte da obra. Muitas outras eu conheci visitando a obra e que eu costumo dizer por onde passo que são um verdadeiro presente de Deus. Eu penso que vocês fazem jus ao nome que vocês carregam, porque sempre quando venho aqui eu encontro muitos rostos felizes, apesar das lutas, das crises, das cruzes. Mas o bonito é justamente isso, é saber que mesmo em meio a toda dor, a todo sofrimento que é próprio da nossa condição humana, a gente consegue oferecer alegria para o coração de quem a perdeu ou ainda não a encontrou. E vocês fazem isso. Toda vez que venho aqui, eu faço a experiência deste rosto sorridente e feliz de Deus. Amém. Padre, gostaria de agradecer, né, por sua disponibilidade de participar conosco desse podcast e também a sua disponibilidade de ter vindo hoje, né, servir aqui conosco, servir junto com a gente. Muito obrigada, Padre, que o Senhor abençoe sua vocação, seu chamado cada vez mais. E para encerrar, né, eu gostaria que o Senhor também pudesse nos dar a bênção, né, para a gente que está aqui e também para quem vai assistir esse podcast, para quem está assistindo esse podcast. Foi de gosto, como eu sempre gosto de dizer, é sempre muito bom estar aqui, estar com vocês. E agora vamos invocar a bênção de Deus para que Ele mesmo nos conduza e revele-nos a sua santa vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.